feliz? Eu sou, muito. E você sabe por que você decidiu ser homossexual? Eu acho que até buscando essa felicidade. Como não pode expressar com liberdade suas preferências, o homossexual enclausura-se num mundo à parte, num gueto, que inclui lugares fechados e áreas especiais da cidade. Nesse mundo onde o homossexual vive confinado, a regra número 1 é o segredo. Esta é uma das casas noturnas frequentadas por homossexuais aqui no Rio de Janeiro. De todas as casas que atendem um público de classe média que nós procuramos no Rio e em São Paulo, esta foi a única que permitiu que nós filmássemos no horário de funcionamento. Aqui vem, basicamente, gente que tem menos de 30 anos de idade. As pessoas que eu conheci aqui são menos envergonhadas de serem homossexuais do que as que eu tinha conhecido até agora. Por que você decidiu ter uma clientela de homossexuais? Por que você escolheu esse público? Talvez, pode estar ligado até ao fato de eu também ser homossexual, alguma coisa do gênero. Quantos homossexuais você acha que tem aqui no Rio de Janeiro? Quantos eu acho? Antes do verão ou durante o verão? O gueto homossexual em São Paulo é maior e mais movimentado que no Rio de Janeiro. Estas imagens mostram uma boate do centro da cidade, muito frequentada por homens que se prostituem. Então dá dinheiro ter uma clientela de homossexuais. É o que mais dá. É o que mais dá. Tanto é que boate de mulher você vê, tem aí umas 20, de homossexual tem umas 100. Fora saunas, fora tudo. As saunas funcionam como um ponto de encontro de parceiros para o sexo. Não conseguimos permissão para mostrar nenhuma delas por dentro, mesmo fora do horário de funcionamento. Esta sauna é a mais chique de São Paulo. Nestas outras, a prostituição é um dos serviços oferecidos. Na maior casa do gueto homossexual em São Paulo, se juntam em noite de muito movimento 1.500 pessoas. Dona Elisa Mascaro, a dona, tem 64 empregados para atender a clientela. Ela nos recebeu antes de abrir a boate. Dona Elisa tem 20 anos de experiência com casas gay em São Paulo. Ela sabe que publicidade amedronta os frequentadores. Muito deles, ninguém sabe que eles são. Então, se você filma aqui dentro, aí aparece ele em casa, ou a mãe vai saber, ou o patrão vai saber, vai ser rotulado mais tarde. E para que isso? Não tem essa necessidade. Então, eu dou todo o apoio a esse, eu não deixo mesmo. É muito difícil eu dar uma entrevista. A senhora gosta de conviver com homossexuais, Dona Elisa? Eu me identifico mais com eles, tanto que eu tive casas sem ser homossexuais, e é outro ambiente, é outra vida. A vida deles é um outro mundo. A vida dos homossexuais? É um outro mundo. Como é esse mundo? Eu acho que eles têm mais sinceridade entre eles. Quando eles gostam mais, porque é muito mais... O tempo para eles corre mais do que os outros. Então eles amam mais intensamente, eles fazem as coisas com mais intensidade. Nos bares, nas boates, nas ruas, os homossexuais fazem as mesmas coisas que os heterossexuais. Bebem, conversam, dançam, paqueram e, se puderem, namoram. Nesta casa da Zona Sul do Rio de Janeiro funciona a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS. Herbert Daniel trabalha aqui há 2 anos. A ABIA não tem nenhuma ligação com o governo e luta por mais prevenção, mais informação e melhor atendimento para quem tem ou corre o risco de ter AIDS no Brasil. Daniel, como é que você se envolveu com a AIDS? Bom, eu comecei a tomar noção da existência da AIDS a partir de uma manchete de Liberação, estava ainda na França, e que dizia: misterioso câncer entre os homossexuais americanos. Quando a peste chegou no Brasil, chegou com o nome de peste gay, a primeira manchete era extraordinária, era a seguinte: peste gay deixa toda charada apertadinha. Essa foi a manchete que surgiu no jornal, foi a primeira vez que eu vi peste gay escrita em grande manchete de jornal. Eu acho que isso é a história um pouco do que veio acontecendo posteriormente. Quer dizer, esse susto que os homossexuais tomaram era uma coisa só para assustar o homossexual, e era divertido assustar os homossexuais. A AIDS é o grande revelador dos anos 80. Significa que a AIDS ela veio revelar fraturas e fissuras da sociedade. Explica melhor. Isso significa o seguinte: significa que a AIDS ela veio desvendar coisas na área do comportamento pessoal,
na área da saúde pública, na área das instituições políticas, e que ainda não estão muito claras, talvez no Brasil, mas eu acho que vão ficar mais claras daqui para frente. E agora, Daniel, como é que você se sente olhando para trás, sabendo que desde aquela primeira manchete do jornal que você viu, você já estava com AIDS, já estava com o vírus? Eu acho que eu já estava marcado por ela. É uma luta que, evidentemente, eu vou perder um dia em relação a AIDS. Eu ainda acho que vou perder, eu acho que não vou ter tempo para conseguir me curar, porque não vai dar tempo. Está atrasado ainda os estudos científicos. Mas, quando eu vejo hoje, a primeira reação que eu tive, aquela primeira manchete, foi uma reação de um frio na espinha. De dizer, minha história passa por aqui. Não sei por que eu tive essa infecção, mas eu acho que o vírus já me dava o primeiro sinal dele dentro de mim. A primeira vítima brasileira da AIDS foi o costureiro Marquito. Ele morreu em 81. No ano seguinte, foram 5 os mortos de AIDS. Em 86, já havia 1.000 doentes e 500 mortos. Mais de 70% homossexuais. Pois foi só em 86 que o governo criou um órgão dentro do Ministério da Saúde para coordenar a ação oficial. E a única coisa que você pode fazer para não ter AIDS é tomar cuidado. As campanhas de prevenção são a parte mais aparente do trabalho federal. Somente agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis. Cuide-se. A microbiologista Lair Guerra de Macedo chefia o serviço desde o começo. A senhora não acha que o programa do Ministério da Saúde começou muito atrasado? O programa do Estado de São Paulo, por exemplo, começou em 1983, o dos senhores em 1986. Já foi tirado esse atraso? Eu diria que o mundo inteiro está atrasado. Nós hoje sabemos muito sobre AIDS. Eu não diria que o Ministério da Saúde está tão atrasado. Eu diria que nós temos, quando eu olho o passado e vejo o que nós já fizemos, eu penso mais em responder essa pergunta de outra forma. O que é que nós deixamos de fazer? A pessoa que está com AIDS, pela própria carga que a doença traz, não precisa mais do que apenas assistência médica? O Ministério procura ouvir essas pessoas para saber do que eles precisam mais do que o hospital? Olha, na verdade nós temos procurado ouvir essas pessoas indiretamente através dos hospitais e das pessoas que estão no nível operacional. Eu conversei com Lair Guerra de Macedo Rodrigues aqui no Ministério da Saúde, em Brasília, durante mais ou menos 1 hora. Ela me pareceu uma pessoa bem intencionada, que diz que trabalha muito e deixa transparecer uma certa mágoa porque acha que o trabalho dela é muito criticado. Talvez por estar sempre muito ocupada, a doutora Lair conheça pouco das condições reais de funcionamento dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. A médica Márcia Rachid conhece isto melhor. Mas é que tem paciente de AIDS que chega a morrer procurando no hospital. Tem, sem dúvida. Tem pacientes que morrem em casa, morrem numa emergência, às vezes no chão de uma emergência, porque não tem, muitas vezes, a maca para ele ficar aguardando uma vaga. É muito desagradável, é uma sensação indescritível. São Paulo é a cidade que dá o melhor atendimento a quem tem AIDS no Brasil. O médico Paulo Roberto Teixeira luta em São Paulo contra a doença desde 1983. Ele conheceu o preconceito dos primeiros tempos da AIDS. O médico Jamal Suleiman, chefe do ambulatório de AIDS do Hospital Emílio Ribas, conhece o preconceito de hoje. No estado de São Paulo está concentrado o maior número de casos de AIDS do Brasil. É aqui que fica também um dos melhores serviços de notificação de casos de AIDS. A Secretaria da Saúde do Estado estima que entre 400 e 500 mil pessoas estão contaminadas com o vírus da AIDS aqui no estado. Dessas, 60% são de homossexuais. Isso quer dizer que no estado de São Paulo existem mais ou menos 300 mil homossexuais contaminados com o vírus da AIDS. Doutor Paulo, como é que a sociedade se comportou em relação à AIDS em 1983, quando o senhor fundou o serviço aqui em São Paulo? Bem, nós tivemos uma resistência muito grande em 2 planos. Um, junto à população em geral, junto aos profissionais da área de saúde, que consideravam, alegavam que isso não era um problema de saúde pública, que a AIDS não era um problema de saúde pública, embora pudesse detectar com muita frequência que esse discurso, na verdade, era permeado de preconceito e discriminação, ou seja, como se os homossexuais não fossem parte da população em geral. Não merecessem tratamento. Exatamente, não merecesse a atenção da saúde pública. Tá, sem serviço público que dê o atendimento médico e a retaguarda hospitalar e medicamentosa para esses cidadãos, eles não teriam a menor chance de sobrevida.
E doutor, por que essas pessoas se escondem? É que esses cidadãos, eles são habitualmente considerados de segunda ou terceira categoria. São pessoas que são marginalizadas antes de entrarem nessa porta, são homossexuais, bissexuais, usuários de droga, e que da porta para fora a sociedade coloca uma série de culpa nas costas desses indivíduos. E essas pessoas são maltratadas da porta para fora, ou seja, na vida delas, porque elas são por causa da sexualidade delas ou porque elas têm AIDS, doutor? Pelas duas coisas, na verdade. Em maio, Herbert Daniel, Zeca Noronha e German Donoso, que morreu de AIDS há 2 meses, tiveram a ideia de fundar o primeiro grupo da América Latina a reunir gente contaminada pelo vírus da AIDS, seus familiares e amigos. É o Grupo Pela Vida. O centro das atividades do grupo é a luta pelo fim da discriminação do doente de AIDS. O Grupo Pela Vida tem certeza que quem não esconde que tem AIDS vive mais e melhor. Estas pessoas não querem mais que casos como o do filho da dona Terezinha, aquela senhora